O sol poente tingia o céu de Porto com tons de laranja e púrpura, como se o próprio Douro conspirasse para pintar um mundo de melancolia romântica. Ana tropeçou na calçada irregular da Rua das Flores, o salto do sapato fino traindo-a num instante de distração. O copo de vinho do Porto que segurava escorregou de sua mão, estilhaçando-se no chão em uma cascata de vidro e líquido rubi que se espalhou como sangue fresco. Merda! Exclamou ela, o coração acelerado não pelo vinho perdido, mas pela vergonha que invadia como uma onda gelada do Atlântico. As pessoas ao redor pararam, olhares curiosos misturados em diferença urbana, mas uma voz cortou o ar como uma melodia de fado inesperada. Calma, deixa que eu ajudo. Uma mão firme, de pele morena e unhas curtas pintadas de vermelho vivo, estendeu-se para ela. Sofia, com seus cachos castanhos rebeldes e um sorriso que parecia desafiar a gravidade da tristeza portuense, agachou-se ao lado de Ana. Seus olhos, castanhos profundos como o vinho que agora manchava o chão, encontraram os de Ana, verdes, assustados, como folhas de sobreiro ao vento. É só um copo. A vida não se quebra por isso. Ana piscou, atordoada. Estava em Porto há apenas uma semana, recém-chegada de Lisboa para o mestrado em História da Arte na Universidade do Porto, e já se sentia uma intrusa naquele labirinto de ruas íngremes e azulejos azuis que contavam histórias de cidades antigas. Obrigada, murmurou, aceitando a mão estendida. O toque foi elétrico, breve, mas o suficiente para fazer seu pulso acelerar. Sofia limpou o vidro com um lenço de renda bordado, herança de avó minhota, como ela diria depois, e ergueu-se com a graça de quem dançava o rancho folclórico nas festas de São João. Eu sou Sofia. Estudante de História na mesma Uni. E tu? Pareces perdida como um turista em dia de mercado do Bolhão. O tom era leve, mas havia uma profundidade ali, uma curiosidade genuína que Ana não encontrava em Lisboa, cidade de pressa e esquecimento. Ana. De Lisboa. História da arte. E sim, sinto-me um pouco. À deriva. Elas riram, e naquele riso ecoou o primeiro fio de uma teia que as entrelaçaria. Sofia insistiu em comprar outro vinho, levando Ana uma tasca escondida na travessa do Sedufeita, onde o ar cheirava a bacalhau assado e a histórias sussurradas. Sentaram-se numa mesa de madeira gasta, sob uma lâmpada de filamento que projetava sombras dançantes nas paredes cobertas de fotografias amareladas de imigrantes. Enquanto Sofia contava sobre sua infância em Vila Nova de Gaia, do outro lado da ponte, onde o vinho do Porto envelhecia em casais nas caves frias, Ana sentia algo se desdobrar dentro de si. Cresceu numa família lisboeta de classe média, pai arquiteto obcecado por modernismo, mãe professora de literatura que recitava Camões nas noites de insonia. Mas Porto era diferente, mais cru, mais visceral, como o fado que Sofia cantarolava baixinho, uma versão suave de Lágrimas de Orvalho. Aqui as pessoas choram por amor, mas também riem dele, disse Sofia, erguendo o copo. Saúde à amizade inesperada. Naquela noite, caminharam pela ribeira, o Rio Douro refletindo as luzes dos lampiões como estrelas caídas. Ana contou sobre sua paixão pelos azulejos renascentistas, como cada peça era um fragmento de alma portuguesa, e Sofia rebateu com histórias de rainhas esquecidas, como de Filipa de Lencastre, que trouxe o vigor inglês para a corte de Avis. A conversa fluía como vinho, inebriante e sem fim. Quando se despediram na estação de São Bento, com seus tetos de azulejos contando a epopeia dos descobrimentos, Ana sentiu um vazio no peito. Vejo-te amanhã na biblioteca, perguntou Sofia, e Ana assentiu, o coração batendo como o sino da céu ao amanhecer. Os dias seguintes foram um redemoinho de aulas e descobertas. A Universidade do Porto, com seus pátios sombreados por plátanos centenários e salas onde o eco das vozes de Essa de Queiroz ainda pairava, tornou-se o palco de sua amizade crescente. Sofia, com sua energia contagiante, arrastava Ana para sardinhas assadas nas festas de rua, para danças ao som de concertinas em Matosinhos, onde o mar Atlântico rugia como um amante ciumento. Porto não é só pedra e vinho, dizia Sofia. É gente que ama com a ferocidade de um touro brabo. Ana, por sua vez, introduziu Sofia ao mundo das artes, visitas à Fundação Serralves, onde os jardins geométricos sussurravam segredos modernistas, e tardes no Museu de Arte Contemporânea, debatendo se a abstração de Vieira da Silva capturava a saudade melhor que um fado. Mas era nas pausas, nos silêncios compartilhados, que algo mais profundo brotava. Um toque acidental no braço ao virar uma página de um livro antigo, um olhar prolongado durante uma aula sobre o romantismo português, quando o professor recitava versos de Antero de Quental sobre o amor impossível. Uma tarde chuvosa, abrigadas na Capela das Almas, com seus azulejos multicoloridos retratando santos e mártires, Sofia confessou, sabes, Ana, eu vim de uma família de vinicultores. O meu pai ainda sonha com o império do Porto que os avós construíram. Mas eu estudo história para entender porque amamos o que nos destrói. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas, e Ana, impulsivamente, pegou sua mão. Talvez porque o amor seja a única história que vale a pena contar. A amizade florescia como as romanzeiras em primavera, cheia de promessas e frutos doces. Mas sob a superfície, correntes subterrâneas agitavam-se. Ana sentia um calor no peito sempre que Sofia ria, uma inquietude que não era mera saudade lisboeta. Sofia, por sua vez, notava como os cachos de Ana capturavam a luz da tarde nas bibliotecas, como sua voz tremia ao falar de paixões artísticas. Em Porto, cidade de encruzilhadas, onde o rio encontra o mar, duas almas navegavam para águas desconhecidas.
Os meses outonais trouxeram folhas douradas caindo nas escadarias da Clérigos e, com elas, confidências mais íntimas. Numa noite de São Martinho, com castanhas quentes nas mãos e jerupiga nas veias, Sofia levou Ana a uma cava em Gaia. O ar era denso de carvalho e uvas maduras, barris alinhados como sentinelas de segredos. Aqui, o vinho envelhece em paz, disse Sofia, tocando um barril com reverência. Como as amizades que se tornam. Algo mais. O silêncio que se seguiu foi carregado, o tipo de quietude que precede uma tempestade emocional. Ana sentiu o rubor subir às faces. Algo mais como quê? Sua voz era um sussurro, mas Sofia não recuou. Em vez disso, aproximou-se, o cheiro de baunilha de seu perfume misturando-se ao mosto. Como que sinto quando te vejo. Como se Porto, com toda a sua melancolia, tivesse conspirado para nos juntar. O beijo que veio a seguir foi hesitante, doce como o vinho Tawny, selando um pacto não dito. Não era paixão carnal, mas uma conexão de almas, tecida com fios de cultura e história compartilhada. Daquele momento, a amizade evoluiu para um romance tímido, florido em gestos sutis, bilhetes escondidos em livros de Saramago, passeios de barco pelo Douro ao pôr do sol, onde recitavam poemas de Sofia de Melbrenner. Mas o mundo exterior, com sua rigidez católica enraizada nas tradições portuenses, começava a sussurrar. Uma prima de Sofia, devota das procissões de Nossa Senhora da Conceição, ergueu as sobrancelhas ao vê-la às mãos dadas. Cuidado, mana. Porto ama, mas julga. O inverno chegou a Porto como um manto de neblina, envolvendo as torres da Foz do Douro em véus cinzentos que faziam o mar parecer um sonho distante. Ana e Sofia, agora inseparáveis, encontravam refúgio na pequena casa de Sofia Miragaia, um sobrado apertado com janelas que davam para o rio e paredes adornadas com bordados de Viana do Castelo, herança de tias que teciam sonhos em linho. Ali, entre chá de limão e discussões sobre o realismo de Júlio Diniz, o amor delas crescia como era nas fachadas barrocas, tenaz, bela, mas vulnerável às intempéries. Sofia era a âncora, com sua risada que ecoava como sinos da igreja de Sedufeita e sua determinação forjada nas vindimas de setembro, quando mãos calejadas colhiam uvas sob o sol inclemente. Contava a Ana histórias de sua avó, uma mulher que, viúva jovem, criara 7 filhos sozinha, vendendo vinho porta a porta, recusando-se a ser definida pela perda. Ela me ensinou que o amor é como o Porto, forte, mas precisa de tempo para se revelar. Ana, mais introspectiva, absorvia essas lições como uma esponja, contrastando com sua própria criação, jantares formais em Lisboa, onde o afeto era expresso em silêncios educados e elogios contidos. Uma manhã de dezembro, cobertas por um chale de lã minhota, elas subiram ao Jardim do Morro em Vila Nova de Gaia. O vento salgado chicoteava seus cabelos, e lá embaixo, Porto estendia-se como um tapete de joias, a Catedral Gótica, o Palácio da Bolsa com seus salões de arabescos moriscos, o infinito de telhados vermelhos. Olha para isso, disse Sofia, apontando para o horizonte. Toda esta cidade nasceu de sonhos de navegação, de amores que cruzaram oceanos. O nosso é só mais um capítulo. Ana encostou a cabeça no ombro de Sofia, sentindo calor através da blusa de algodão. Mas e se o capítulo acabar em naufrágio? A dúvida de Ana não era infundada. Na universidade, os olhares começavam a se demorar. Uma colega de turma, Marta, uma portuense de olhos afiados como lâminas de navalha, notara as trocas de olhares durante as aulas de iconografia medieval. Marta, filha de um juiz conservador e frequentadora das missas altas na Sé, via no amor delas uma afronta à ordem natural das coisas, ou assim sussurrava em cafés entre aulas. Elas acham que Porto é Lisboa, cheia de modernices. Aqui, o amor tem regras, como o vinho tem castas. O primeiro conflito surgiu numa festa de Natal na residência estudantil, no edifício neoclássico da Esprela. O salão estava decorado com ramos de azevinho e presépios alentejanos, o ar perfumado por filhós e rabanadas. Sofia e Ana dançavam ao som de uma morna cabo-verdiana, eco da diáspora portuguesa, quando Marta se aproximou, taça de moscatel na mão. Sofia, lembra-te da tua família? O teu pai não aprovaria esta encenação. As palavras foram doces como vinho, mas cortantes como espinhos de esteva. Sofia enrijeceu, mas Ana foi quem respondeu, voz trêmula, encenação? Isto é mais real que as tuas críticas veladas, Marta. A tensão pairou como fumaça de lareira e elas saíram cedo, caminhando pela noite gelada até à ponte de São João. Lá, sob as luzes piscantes, Sofia chorou pela primeira vez na presença de Ana. Ela tem razão, em parte. O meu pai. Ele ainda reza pelo casamento que jurei na primeira comunhão. Mas contigo, sinto-me viva, como se o dor corresse no meu sangue. Ana abraçou-a, sussurrando promessas de fidelidade, mas o semeado da dúvida germinava. Nos dias seguintes, Sofia mergulhou em pesquisas sobre a Inquisição em Portugal, como se quisesse entender as raízes da intolerância que agora ameaçava seu coração. Ana, por sua vez, pintava esboços febris de azulejos imaginários, retratando 2 figuras entrelaçadas em padrões renascentistas, símbolos de união proibida. O ano novo trouxe uma trégua ilusória. Elas celebraram na Praça da Liberdade, entre fogos que explodiam como confetes de estrelas, brindando com espumante de bairrada. Pelo nosso Porto particular, disse Sofia, beijando Ana sob a estátua de Dom Pedro IV. Mas o destino, caprichoso como o clima atlântico, reservava tormentas.
Em janeiro, durante uma excursão à Serra da Arrábida, uma pausa romântica que Sofia planejou como surpresa, um telefonema de casa mudou tudo. O pai de Sofia, doente após uma vindima exaustiva, convocou-a de volta a Gaia. Vem, filha. Há coisas a resolver na cave. Ana ofereceu-se para acompanhar, mas Sofia recusou, medo nos olhos. Ele não entende. Ainda não. Sozinha em Lisboa por uns dias, Ana sentiu vazio como uma ressaca de vinho tinto. Escreveu cartas, velhas de amor, como as de Florbela Espanca, prometendo paciência, mas o silêncio de Sofia durou semanas. Quando ela retornou, mudada, olhos fundos, sorriso forçado. O pai quer que eu assuma a cave um dia. E ele soube. Marta contou-lhe, através de uma prima. O choque foi um soco no estômago de Ana. Reação? Uma explosão de raiva contida, seguida de um abraço que cheirava a sal e traição. Como ela pôde? Nós confiamos nela. Sofia sentiu, mas havia uma fratura. Talvez ela pense que nos salva. Em Porto, o pecado é perdoado, mas não celebrado. A traição de Marta espalhou-se como névoa matinal, sussurros nas aulas, olhares desviados no bolhão. Ana e Sofia refugiaram-se uma na outra, passeando pelos jardins do Palácio de Cristal, onde pavões exibiam caudas iridescentes como capas de toureiros. Ali, sob o pavilhão chinês, Sofia recitou um fado de Maria Teresa de Noronha: amor é fogo que arde sem se ver. Mas o fogo ardia, e com ele, o medo de queimar tudo. A primavera irrompeu em Porto com a ferocidade de uma procissão de Corpus Christi, flores de jacarandá tingindo as avenidas de Rocho Real, como se a cidade celebrasse em segredo o renascimento de amores clandestinos. Ana e Sofia, feridas pela traição de Marta, teciam sua resiliência em rituais diários, manhãs na pastelaria Garrett, devorando pastéis de nata quentes, tardes na livraria Lelo, onde as escadas vermelhas de neogótico inspiravam sonhos de mundos alternativos. Mas o conflito interno de Sofia crescia, uma tempestade contida como vinho em barris de carvalho. Uma tarde, enquanto exploravam o mercado do Bolhão recém-restaurado, com suas bancadas de peixe fresco e ervas aromáticas, Sofia parou diante de uma vendedora de frutos secos. Lembra-te da minha avó? Ela dizia que as amêndoas amargas são como o amor, doces por fora, mas com um núcleo que dói. Ana apertou sua mão, sentindo os calos das vindimas passadas. Então, vamos adoçar o núcleo juntas. Mas naquela noite, sozinhas no quarto de Sofia, com o som distante de um acordeão de rua, a conversa virou para o futuro. O meu pai pressiona. Quer que eu volte para Gaia, que encontre um bom rapaz da família de vinicultores vizinhos. Ele diz que o nosso amor é uma fase, como a névoa de inverno que se dissipa. Lágrimas escorreram pelo rosto de Sofia, salgadas como o mar da Póvoa de Varzim. Ana, coração apertado, lembrou-se de sua própria família, a mãe que lera Virginia Woolf em segredo, mas nunca ousara questionar as normas. E tu? O que queres, Sofia? Erte. Quero um porto onde possamos caminhar de mãos dadas sem sussurros. Mas o querer colidia com o dever e o primeiro grande abalo veio numa carta do pai de Sofia, um ultimato velado, convidando Ana para um jantar em Gaia para conhecer a família como amiga. O tom era cordial, mas carregado de subtexto católico, de missas dominicais e rosários que absolviam pecados invisíveis. O jantar, numa casa antiga com vinhas trepando pelas paredes de granito, foi um campo minado. O pai de Sofia, um homem de bigode grisalho e mãos marcadas por décadas de poda, serviu Tawny envelhecido de 1963, falando de tradições que remontavam a Garrett e Alexandre Herculano. A mãe, silenciosa, bordava um motivo de ramos de oliveira, olhos baixos. Porto é terra de fiéis, disse ele, olhando diretamente para Ana. E a fé guia o coração para caminhos retos. Sofia engasgou com o vinho, e Ana, sentindo o peso da herança, respondeu com uma citação de Pessoa. O amor é essencialmente uma entrega, não uma reivindicação. A tensão explodiu no regresso, no barco Rabelo que as levava de volta ao cais da Ribeira. Ele quer que eu escolha, a família ou isto. Sofia gesticulou entre elas, voz quebrada. Ana parou o barco, alugado para um passeio privado, e virou-se para ela. Escolhe o amor, Sofia. Como as rainhas de outrora escolheram o trono do coração. Mas o beijo que se seguiu era amargo, tingido de dúvida. O conflito escalou quando Marta, não satisfeita com a traição inicial, espalhou rumores na universidade. Elas são como aquelas histórias antigas de freiras rebeldes em conventos do Minho. As aulas tornaram-se um suplício, olhares de colegas, cochichos em corredores de mármore frio. Ana, mais resiliente, confrontou Marta na biblioteca, entre estantes de incunábulos. Porquê? Nós fomos amigas. Marta, com um sorriso torto, rebateu: amigas não pecam contra a natureza. Eu salvo a tua alma, Ana. E a dela. A ferida infeccionou o relacionamento. Sofia, atormentada, afastou-se por dias, mergulhando em arquivos da Torre dos Clérigos, pesquisando sobre casais homossexuais na corte de D. João V, existências apagadas pela história oficial. Ana, sozinha, vagava pela Foz, onde o Atlântico batia nas rochas como acusações. Escreveu diários em verso, inspirados em Florbela. Duas almas em Porto, presas em teias de tradição, anseiam voo livre.
O reencontro veio numa noite de São João, a cidade em chamas de fogueiras e manjerico. Sofia encontrou Ana na praia de Matosinhos, os pés na areia fria, fogos estalando no céu. Perdoa-me. O medo é como vinho verde, ácido, mas passageiro. Elas dançaram ao som de concertina, martelos batendo em bigornas simbólicas, e naquela euforia popular o amor reacendeu-se, mais forte, mas frágil como um azulejo rachado. Porém, o pai de Sofia não desistia. Enviou um emissário, o bom rapaz, Miguel, filho de vizinhos, com olhos castanhos e promessas de estabilidade. Um encontro forçado no almoço do domingo, com bacalhau a gomos de sá e conversas sobre colheitas. Sofia, pálida, sorria forçado, mas quando Miguel tocou seu braço, ela recuou como se queimada. Obrigada, mas o meu coração já tem porto de abrigo. O pai, furioso, gritou, traição à família. Como o teu avô traiu a pátria na guerra? A briga ecoou pelas caves, e Sofia fugiu para os braços de Ana naquela noite, chorando rios que rivalizavam com o Douro em cheia. Ele me deserdou. Mas contigo, sinto-me herdeira do mundo. O abraço foi salvação, mas a sombra da perda pairava, um prenúncio de maiores tormentas. O verão de 2025 desabou sobre Porto com um calor seco, reminiscente das secas alentejanas, fazendo o asfalto da Baixa ondular como miragens no deserto do Saara que os navegadores portugueses outrora cruzaram. Ana e Sofia, exiladas da aprovação familiar, encontravam consolo nas sombras frescas do parque da cidade, o maior pulmão verde da Invicta, onde caminhos de castanheiras sussurravam segredos de amantes escondidos. Ali, entre lagos artificiais e roseirais, elas sonhavam com um futuro além das muralhas invisíveis da tradição. Mas o conflito familiar de Sofia era uma ferida aberta, supurando em noites de insonia. O pai, teimoso como as videiras ancestrais, cortara o apoio financeiro, forçando Sofia a aceitar um emprego de guia turística nas caves de Gaia, ironia cruel, explicando a visitantes estrangeiros a essência do vinho enquanto seu próprio coração azedava. Ele diz que me ensina humildade, confidenciou a Ana, enquanto limpavam mesas numa tasca da ribeira, o suor misturando-se ao cheiro de sardinhas grelhadas. Ana, sustentada por uma bolsa de estudos, assumira o papel de provedor emocional, levando Sofia a piqueniques no Monte de Santa Luzia, em Viana, uma escapada de fim de semana, onde o santuário romântico oferecia vistas eternas do Minho. Olha, Sofia, o mar e o rio se encontram, mas não se fundem. Somos assim, distintas, mas unidas. Elas riram, comendo queijo de serpa e pão de milho, recitando versos de Teixeira de Pascoais sobre a pátria poética. Mas o idílio era frágil, um telefonema da mãe de Sofia, suplicante, rachava a armadura. Ele está doente de verdade agora, filha. Volta. Perdoa. Sofia hesitou, o dever filial como âncora de chumbo. Ana, sentindo o abismo abrir-se, propôs uma viagem a Lisboa. Vamos à minha casa. Lá, talvez encontres paz. A capital recebeu-as com sua agitação cosmopolita, o Tejo brilhando como promessa de liberdade. Na casa de Ana, com varandas de ferro forjado e ecos de fado de Coimbra, a mãe de Ana, viúva recente, com olhos sábios de quem lera demasiado Austen, acolheu Sofia como filha. Mas o regresso ao Porto trouxe a traição maior. Marta, invejosa e amargurada por sua própria vida de conveniências sociais, aliou-se ao pai de Sofia, fornecendo provas, fotografias tiradas às escondidas durante um piquenique na Foz, enviadas anonimamente. O confronto final irrompeu numa tarde de agosto, no escritório da cave familiar, onde barris ecoavam como tambores de guerra. O pai, rosto corado de vinho e fúria, brandiu as imagens. Isto é abominação. Traição ao sangue luso. Sofia, tremendo, defendeu-se. Amor não é traição, pai. É a essência que nos fez grandes, como os descobrimentos, amores que cruzaram abismos. Mas ele, cego pela doutrina, expulsou-a, vai. Mas sem herança, sem nome. Ana, presente como testemunha, foi xingada de sedutora lisboeta, um epíteto que doía como sal em ferida aberta. Elas saíram para a noite sufocante, o dor negro como culpa, e no cais, Sofia desabou, perdi tudo. Por ti. O desespero levou a uma separação temporária, a pior forma de conflito interno. Sofia isolou-se num quarto alugado na Baixa, trabalhando turnos duplos em cafés, evitando olhar de Ana por medo de contaminá-la com sua maldição. Ana, devastada, mergulhou em teses sobre o barroco português, analisando como Bernini esculpia êxtase em mármore, metáfora de seu amor petrificado. Cartas trocadas, como as de Mariana Alcoforado, imploravam reconciliação. O teu silêncio é pior que a Inquisição. O ponto de ruptura veio numa tempestade atlântica, relâmpagos rasgando o céu sobre a ponte da Arrábida. Ana, encharcada, bateu à porta de Sofia ao amanhecer. Não posso sem ti. Porto sem nós é só pedra fria. Sofia, olhos inchados, abriu-se. Eu tenho medo. Medo de te arrastar para o abismo. Mas no abraço sob a chuva, algo quebrou, não o amor, mas o medo. Vamos lutar juntas, sussurrou Ana. Pela nossa história. A reconciliação foi um renascimento, marcado por um ritual pagão, uma visita ao castro de Monte Mozinho, ruínas celtas onde ancestrais resistiram a romanos. Ali, sob carvalhos ancestrais, juraram lealdade, trocando anéis de prata gravados com motivos de ramos de videira, símbolo de resiliência.
Mas a traição de Marta não parava. Ela espalhara boatos na comunidade académica, ameaçando as notas de Ana num projeto conjunto sobre património que era invisível em Portugal. O casal confrontou-a numa assembleia estudantil na reitoria, voz unida. A história não é só dos vencedores. Inclui amores silenciados, como o nosso. Marta, encurralada, confessou: eu invejava a vossa liberdade. A minha é uma prisão de aparências. O perdão veio relutante, mas curador, como um vinho branco de vinho verde após o amargor. O outono retornou a Porto com folhas de castanho avermelhado dançando nas escadarias da Lapa, como confetes de uma festa inacabada, e com ele, um senso de urgência no ar, o cheiro de vindimas precoces misturado à maresia. Ana e Sofia, fortalecidas pela confrontação com Marta, teciam planos para um futuro tangível, uma tese conjunta sobre representações lésbicas na azulejaria setecentista, um manifesto sussurrado em cafés da Sedufeita. Mas o conflito maior, o da família de Sofia, fervia como caldeira. O pai, abalado pela doença, um enfisema agravado pelo fumo de cachimbo e arrependimentos, enviou uma carta através da mãe: volta, filha. O vinho precisa de ti e eu. De perdão. Sofia hesitou, o coração dividido como dor em marés. Ana, sensível à dor alheia, encorajou: vai. O amor verdadeiro não destrói laços, expande-os. Assim, numa manhã de névoa, Sofia cruzou a ponte Dom Luís I a pé, o ferro rangendo como lamento de fado. A reconciliação familiar foi um drama em atos. Primeiro, silêncios pesados na cozinha, onde a mãe preparava tripas à moda do Porto, caldo rico de humildade. O pai, voz rouca, admitiu: eu cresci com padres que pregavam fogo eterno. Mas vi o teu brilho, Sofia, desde criança. Se ela te faz brilhar mais. Lágrimas misturaram-se ao caldo, e um abraço trêmulo selou a trégua. Não era aceitação plena, velhos preconceitos demoram a envelhecer como o vinho colheita, mas um começo, florescendo em convites tímidos para Ana visitar as caves. Enquanto isso, Ana enfrentava seu próprio teste. A família lisboeta, noticiada por uma tia fofoqueira, convocou-a para um jantar no Chiado. O pai, espectro ausente desde o divórcio, mas a mãe, com sua biblioteca de autoras esquecidas, ouviu com olhos úmidos. Filha, o amor em Portugal é como fado, canta a dor, mas celebra a alma. Traz Sofia. Vamos ouvi-la. O jantar, com cataplana de marisco e debates sobre essa, foi um bálsamo. A mãe de Ana tornou-se aliada, enviando livros de autoficção que era portuguesa. Mas o C.A. trau irrompeu inesperado, como uma ondulação no dor calmo. Durante a queima das fitas, a festa estudantil que transforma Porto em carnaval de togas e serenatas, Marta, redimida mas frágil, traiu novamente, não por malícia, mas por fraqueza. Pressionada por um namorado conservador, revelou detalhes íntimos do relacionamento de Ana e Sofia a um grupo de alunos influentes, incluindo o decano. O resultado, uma investigação académica velada sobre conduta inapropriada, ameaçando bolsas e reputações. A notícia chegou como um trovão numa noite de concertos na Queimadela. Sofia, no meio de uma sardinhada, empalideceu ao ler a mensagem de Ana: eles nos caçam como bruxas em Trás-os-Montes. O pânico levou uma briga feia, a primeira real, vês? O mundo nos esmaga, gritou Sofia, voz e quando nas ruas engalanadas. Ana, ferida, rebateu: então fugimos? Ou lutamos, como as mulheres de 1820 que exigiram direitos? Elas se separaram na multidão, fogos iluminando rostos molhados de lágrimas. Sozinha, Sofia vagou até à Sé, ajoelhando-se na catedral gótica onde rainhas foram coroadas. Ali, entre vitrais que filtravam luz divina, orou não a santos, mas à memória de avós resilientes. Ana, por sua vez, refugiou-se na fundação de Serralves, esboçando um mural imaginário de amantes entrelaçadas em padrões de arabesco. A separação durou 48 horas agonizantes, pontuadas por mensagens não enviadas, como versos inacabados de Camões. O reencontro foi orquestrado pelo destino portuense, uma procissão de Nossa Senhora da Saúde, com andores balançando ao ritmo de tambores. Sofia avistou Ana na multidão, toga florida de fitas coloridas, e correu, ignorando olhares. Perdão. O medo nos separa, mas o amor nos refaz. O beijo, público e desafiador, silenciou os sussurros. Era uma declaração crua como o granito da cidade. Juntas, confrontaram o decano na reitoria, apresentando a tese como defesa. A história portuguesa é rica em amores não normativos, de rainhas a poetisas. Não nos censurem por viver o que estudamos. O decano, um homem de barba grisalha e simpatias por Garrett, recuou, murmurando sobre progresso académico. A vitória era pequena, mas simbólica, como a primeira videira brotando após geada. O inverno de 2025 encerrou o ciclo com uma neve rara em Porto, flocos leves como confetes de um céu arrependido, cobrindo as torres da Clérigos em um manto branco que suavizava as arestas da Invicta. Ana e Sofia, vitoriosas na batalha académica, sentiam o amor amadurecer como um vintage superior, complexo, equilibrado, com notas de melancolia e doçura. A traição de Marta, agora um capítulo fechado, levara a uma amizade improvável. Ela, humilhada por seu próprio namorado, juntara-se a elas em círculos de apoio quer na universidade, sendo uma rede de solidariedade. O C.A. trau familiar de Sofia alcançou seu ápice numa vindima tardia, em novembro, nas encostas de Gaia. O pai, debilitado mas determinado, chamou as duas para a colheita.
O ar cheirava a terra úmida e uvas maduras, cestas pesadas nos ombros como cruzes de redenção. Enquanto pisavam as uvas no lagar antigo, ritual pagão disfarçado de tradição, ele falou, voz entrecortada pelo esforço. Eu errei, Sofia. Pensei que o sangue ditava o destino, mas vejo agora, o teu brilho com Ana é como este vinho, puro, inevitável. Lágrimas misturaram-se ao mosto, e num gesto de paz, ele ofereceu a Ana um copo de prova. Bem-vinda à família, Lisboeta. Que o Porto nos una. A mãe, sorrindo pela primeira vez em meses, abraçou-as, bordando um lenço com iniciais entrelaçadas. Não era um final de conto de fadas, preconceitos persistem como névoa, mas um humanismo cru típico da alma portuguesa, perdão conquistado no suor e na terra. Ana, por sua vez, apresentou Sofia à sua mãe em Lisboa, num Natal de luzes no Rocio. A capital, com seus bondes rangentes e ecos de saudade, acolheu o casal como uma velha amiga. Vocês são como as andorinhas, migram, mas voltam ao ninho, disse a mãe de Ana, servindo moscatel de Setúbal. A revelação plena veio numa ceia onde contos de avós imigrantes se entrelaçaram com visões de futuro, talvez uma cave boutique em Porto, misturando arte e vinho, ou livros sobre heranças querlusas. O clímax emocional irrompeu na véspera de Ano Novo, na Torre dos Clérigos. Subiram os 225 degraus em espiral, metáfora de ascensão, o vento ovando como fado ao alto. Lá em cima, com Porto aos pés como um mar de luzes, Sofia ajoelhou-se, não em súplica, mas em promessa. Ana, de Lisboa a este pico, foste o meu descobrimento. Queres partilhar esta vida, com suas tormentas e calmarias? O anel, de ouro de filigrana minhota, brilhou sob as estrelas. Ana, voz embargada, aceitou, sim, com todo o coração que Porto me deu. O beijo foi selado por sinos distantes, e lágrimas de alegria rolaram, não de dor, mas de plenitude, como orvalho em romanzeiras ao amanhecer. Abaixo, o Douro fluía sereno, testemunha de amores que evoluem de amizade e eternidade. A história delas tornou-se lenda sussurrada nas tascas, duas estudantes que desafiaram o tempo, transformando conflito em harmonia. Em Porto, cidade de pontes, elas ergueram a sua, de mãos dadas, caminhando pela ribeira ao som de um fado suave. O amor, humanizado pela cultura que as moldou, provava que, mesmo em biografias de saudade, há espaço para alegrias que despertam lágrimas puras. E assim, sob o céu estrelado da Invicta, Ana e Sofia escreveram um epílogo. Não um fim, mas um começo, onde a paixão estudantil floresce em legado eterno.